Boa noite, turma. Dando sequência ao nosso módulo de sepse da Residência Médica em Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Sérgio de Castro. Nós estamos finalizando já, né, do meio para o final do módulo. Hoje nós vamos falar a primeira parte, nós dividimos em duas partes o comentário sobre Survive Sepsis. Quem vai falar a primeira parte hoje é a Niara. Semana que vem a gente deve falar da segunda parte. Os residentes, eu lembro que nós temos a nossa lista de presença para assinatura. Peço a todos que assinem vídeos abertos, áudios fechados. No final, a gente para a gravação para a gente trocar experiência. Deixar registrado aqui também que estamos caminhando para o final da residência, né? É a última semana da residência dos meninos na semana que vem. E agradecer a Niara aí, R3, pela participação e fechamento aí da nossa residência, os 3 anos, com chave de ouro. Obrigado, viu, moça? Obrigada, chefe. Bom, boa noite, gente. A gente vai passar um olho no Surviving Sepsis, resumindo que os meninos deram as aulas todas em janeiro para gente. É, Introduzindo brevemente, sepsis é uma disfunção orgânica causada por resposta desregulada a uma infecção, e o choque séptico, de forma diferente, é a necessidade de vasopressor para uma PAM maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio ou lactato maior que 2 milimol por litro. Começamos aqui já com a primeira recomendação. O Surviving Sepsis se recomenda contra o uso de Quicksolva em comparação com CIRS, NIOS, MIOS, como única forma de ferramenta de triagem. Eles falam que é uma evidência, uma recomendação forte com a qualidade de evidência moderada, mas só lembrando que é contra o uso isolado do Quicksolva. O Quicksolva e o Solfa, principalmente, eles são úteis no nosso dia a dia, no CTI, para identificar a possibilidade de um processo infeccioso. A salientar o delta-sulfa para a gente é uma informação muito importante. Temos aqui primeiro o pacote da primeira hora, que vai ser medir o lactato sérico, hemoculturas antes dos antibióticos. Lembrando que as hemoculturas antes dos antibióticos têm uma evidência baixa, os antibióticos de amplo espectro na primeira hora e uma ressuscitação volêmica inicial. Todas essas recomendações são recomendações fortes com evidência moderada, exceto as hemoculturas que têm uma evidência baixa. A, o uso de cristalóides balanceados é a primeira escolha na ressuscitação volêmica inicial, e o volume inicial recomendado por eles, com uma recomendação fraca e uma evidência também fraca, é de 30 ml por quilo em 3 horas para hipotensão ou lactato maior ou igual a 4. O lactato, de forma isolada, não é sensível nem específico para definir ou excluir o diagnóstico de sepse. Não tem estudos prospectivos experimentais comparando os diferentes volumes na ressuscitação. E a administração de volume, ela deve ser equilibrada com risco de acúmulo de fluidos, principalmente porque esses pacientes já têm um grau de disfunção renal e possivelmente já têm um débito urinário reduzido. Ficar atento aos danos associados às sobrecargas desses fluidos, por exemplo, uma VM prolongada, progressão de insuficiência renal e o aumento da mortalidade. A ressuscitação hemodinâmica, o painel recomenda uma PAM de 65 milímetros de mercúrio na ressuscitação inicial dos pacientes que requerem vasopressores. E lembrar que esse paciente deve ser monitorizado de perto. Avaliação dinâmica da responsividade aos fluidos, e eles citam elevação passiva das pernas, variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, o eco, ou seja, estar do lado do paciente no momento que você está ressuscitando aquela gravidade clínica que ele está. E usar a queda do lactato conforme o contexto clínico e outras causas de hiperlactatemia. A gente vê muito, por exemplo, paciente cirrótico que tem um lactato alto. Ele não vai clarear esse lactato, então não espere isso na ressuscitação hemodinâmica. Guiar principalmente pelas avaliações dinâmicas da responsividade desse paciente. Outro fator importante aqui é o uso de vasopressores. A primeira escolha recomendada por eles, com recomendação forte e evidência alta, vai ser a noradrenalina, que ela vai atuar nos receptores alfa-1, beta-1, fazendo vasoconstrição e com efeito mínimo sobre a frequência cardíaca. Em segunda escolha, com uma recomendação fraca e evidência moderada, a gente tem a vasopressina, que vai atuar no receptor V1 do músculo líquido vascular. Lembrando que não há melhora da mortalidade, e o VNIST e o VAST são os dois estudos mais importantes sobre a vasopressina.
eles citam uma possibilidade de efeito poupador de catecolaminas. Mas isso aqui foi tirado do próprio Surviving Sepsis, o uso precoce de vasopressina em combinação com a noradrenalina pode ajudar a reduzir a carga adrenérgica associada aos agentes vasoativos. Eles sugerem, de forma fraca, com evidência moderada, iniciar quando a dose da nora está de 0,25 a 0,5 microgramas por quilo por minuto, mas mais evidências são necessárias para abordar adequadamente o papel da terapia combinada. Ou seja, eles sugerem, parece sensato, mas eles não batem o martelo em relação a isso. E outra que eles deixam como alternativa é o uso da epinefrina em doses baixas, atuando no receptor beta-1, aumentando o débito cardíaco e reduzindo a resistência vascular periférica. Só que, nessas mesmas doses que a gente tem os efeitos benéficos, a gente tem arritmia e alteração da circulação esplâncnica. Ou seja, esse paciente possivelmente não vai se beneficiar dessa droga, deixando por isso uma recomendação ou evidência muito baixa. Aqui, o que está de verde é o que tem uma recomendação forte com evidência alta, que é o alvo de PAM de 65. As outras são recomendações fracas, que vai ser considerar monitorar de forma invasiva a pressão arterial desse paciente. Se não tem o acesso venoso central, considerar iniciar o vasopressor no periférico, mas providenciar um central para a segurança do paciente. Se PAM não estiver adequada com nora baixa ou moderada, considerar vasopressina. E se tiver disfunção cardíaca com hipoperfusão persistente, apesar do status volêmico e pressão adequados, considerar dobutamina. Quanto à dobutamina, aqui eles colocam como recomendação fraca, com a qualidade de evidência baixa, que é usar ela no contexto de choque séptico e disfunção cardíaca, com hipoperfusão persistente, apesar do status volêmico e pressão arterial adequados. Eles mostram que isso pode aumentar o débito cardíaco e o transporte de oxigênio, aumentando a perfusão esplâncnica e a oxigenação tecidual, melhorando a acidose intramucosa e a hiperlactetemia. Mas também pode produzir uma vasodilatação grave no paciente e resultar numa PAM mais baixa. Pode, além disso, causar uma taquicardia sem aumentar o volume sistólico por causa da atenuação do efeito inotrópico pela própria sepse que o paciente está nela. Passando para o suporte ventilatório, para adultos com insuficiência respiratória, hipoxêmica induzida pela sepse, eles sugerem o uso de oxigênio de alto fluxo através de ventilação mecânica não invasiva de uma recomendação fraca, com baixa qualidade de evidência. Quando esse paciente vai para ventilação mecânica invasiva, eles preconizam uma ventilação mecânica protetora, com volume corrente de 6 ml por quilo, variando de 4 a 8, uma pressão de platô menor que 30, um drive pressure menor que 15. E eles citam também a posição prona quando a gente tem uma relação PF menor que 150 por mais de 4 horas, e a prona deve ser mantida no mínimo de 12 horas por dia. Eles citam de 12 a 18 horas. Todas essas recomendações são recomendações fortes com evidência moderada. Quanto ao bloqueio neuromuscular, que é uma parte que a gente chega a ver mais quando o paciente chega na SARA, eles sugerem o uso de bolos intermitentes de bloqueador ao invés de infusão contínua, de forma a facilitar a VM, melhorar a complacência da parede torácica, reduzir a pressão de pico, diminuir o consumo de oxigênio daquele paciente que está inflamado. Mas os estudos que eles analisaram mostram incerteza em relação à mortalidade, a relação ao nível, à incidência de barotrauma, o tempo de ventilação mecânica e a fraqueza muscular adquirida, podendo ser maléfico deixar esse bloqueador neuromuscular de forma contínua. Quanto à terapia antimicrobiana, para adultos com possível choque séptico ou de alta probabilidade de sepse, eles recomendam o antibiótico na primeira hora. Esse quadrinho é aquele quadrinho que a gente conhece desde a faculdade, que a gente tem um paciente que tem choque e o paciente que não tem choque. Mas se ele tem sepse confirmada ou provável, o antibiótico é na primeira hora. Se a sepse é possível, seja aquele paciente que você está pensando em um diagnóstico diferencial, você tem um tempo para pensar no início do antibiótico, se ele não estiver em choque, e o tempo é de 3 horas. Se passou 3 horas, persiste a dúvida de choque, inicia o antibiótico. A dúvida de infecção. Quando o paciente está em choque, mesmo que seja uma sepse possível, você inicia o antibiótico e reavalia posteriormente. Para adultos com possível sepse sem choque, sugerem um curso de investigação rápida, ou seja, eu vou fazer exame, eu vou tentar fazer algum exame de imagem, alguma coisa que possa excluir a possibilidade de infecção.
Para adultos com sepse ou choque séptico, os dois grupos, avaliação diária de escalonamento de antibiótico com recomendação fraca e uma qualidade de evidência muito baixa, mas importante para a gente fazer o controle infeccioso de germes do nosso serviço. Para adultos com diagnóstico de sepse ou choque séptico e controle adequado do foco, uso de antibiótico o menor tempo possível. E eles sugerem a procalcitonina para avaliação clínica de decidir quando descontinuar os antimicrobianos, ao invés de uma avaliação clínica isolada. O controle de foco é uma parte importante que eles citam, é uma declaração de boas práticas, não é nenhuma recomendação. Eles recomendam identificar ou excluir rapidamente um diagnóstico anatômico específico e a remoção imediata de dispositivo de acesso intravascular. A gente suspeitou de sepse, a gente tira o acesso central do paciente, troca o acesso se for necessário. E as terapias adjuvantes, eles sugerem o uso de corticoide EV como uma recomendação fraca, uma qualidade de evidência moderada. E geralmente se usa hidrocortisona na dose de 200 mg por dia, o que a gente usa 50 mg de 6 em 6 horas. Sugere-se que isso seja iniciado com uma noradrenalina acima de 0,25 microgramas por quilo minuto, pelo menos 4 horas após o início. E para adultos com essas alterações, eles sugerem o uso de profilaxia de úlceras de estresse, se eles tiverem fator de risco para sangramento do trato gastrointestinal, que é o TCC que a Dani apresentou para a gente. Continuando as terapias antiadjuvantes, a gente tem a profilaxia farmacológica para o TEV, desde que não tenha uma contraindicação formal. E eles recomendam o uso de heparina de baixo peso molecular. Se o paciente tem alguma contraindicação formal ao uso de heparina, a gente tem por obrigação usar métodos mecânicos, como a compressão pneumática intermitente. E outro fator importante para a gente controlar nesses pacientes é a glicemia. Eles recomendam iniciar terapia com insulina quando a glicose estiver acima de 180, com uma meta de glicemia de 144 a 180. A variação glicêmica, hiperglicemia ou hipoglicemia estão associados ao aumento da mortalidade nos pacientes críticos, independente de serem pacientes com sepse, choque séptico ou outra etiologia. Quanto ao suporte nutricional, eles sugerem o início precoce de nutrição enteral dentro das primeiras 72 horas, visando manter a integridade intestinal, prevenção da permeabilidade intestinal, redução da resposta inflamatória e modulação das respostas metabólicas que podem reduzir a resistência à insulina daquele paciente. E para finalizar, uma aula bem rapidinha, eu cito aqui a importância de implementação de protocolos de sepse com necessidade de times de resposta rápida. E é um time multiprofissional, a gente vê que é importante a gente ter laboratório para coleta dos exames, os técnicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, todos esses envolvidos no cuidado do paciente. E, além disso, criar um protocolo de follow-up desse paciente, para checar se realmente o protocolo foi seguido e, se não foi seguido, onde eu posso melhorar no serviço. É isto. Acho que acabou. Muito bom mesmo. Objetivo, sintetizou bem aí o CEP Survive, falou bem a importância da gente identificar de forma ágil, né, forma rápida a infecção. O que é diferente do paciente estar na unidade de internação, né? É só um comentário antes da gente parar a gravação, que vai ficar registrado. É importante a gente diferenciar lá do Kixofa, né, do NIOS, do MIOS que a gente usa. Você não vai usar o NIOS e o MIOS dentro da terapia intensiva, né? Porque se você fizer a escala, o score dentro do CTI, você vai ver que a maioria deles já vai dar alto. Então, ele não é um score adequado para tratar os nossos pacientes. Mas, mais uma vez, obrigado, Niara, pela sua dedicação aí na reta final da residência, né? Mas já vai começar como nossa plantonista carro-chefe lá nos horários, muitos horários com a gente, para ficar com os nossos residentes mais jovens. Mais uma vez, eu agradeço você ter aceitado o convite, assim como todos os nossos R3 foram admitidos no nosso hospital, né? E muito obrigado mais uma vez. Eu vou parar a gravação aqui e a gente continua.